família de Davi. A gente vai pegar aqui um mau exemplo, né? Mas não quer dizer que ele foi assim ruim, mal, né? Deu mau exemplo para Davi, foi considerado segundo o coração de Deus, né? Eu já vi questionar onde é que está escrito, né? Que onde é que está escrito que Davi era o coração de Deus, né? Aí eu achei aqui, Atos capítulo 13, versículo 22 diz: E tendo tirado a este, levando-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Lá em Samuel também a gente vê homem que agradava a Deus, né? Mas mesmo assim, então, ele teve erros, cometeu erros, né? E foi durante a lição. A leitura bíblica, se todo mundo tem lição, não tem, né? E Davi nasceram filhos em Hebron. Foi o primogênito Abnon, Anoiá e Jezreelita. E seu segundo, Gileade, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Carmai, rei de Jesus. E o quarto, Adonias, filho de Agito. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Ifreão, Deba, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi e Hebron. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E esses são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã e Salomão. Eibar, Elisua, Pegue, Zafia, e Elisama, Eliada e Elipelete. Segundo Samuel 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste no oculto, mas eu farei este negócio perante toda essa e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Davi, pelos relatos bíblicos ali, ele teve mais ou menos em torno de 20 filhos. Com mais ou menos 8 esposas, né? Destacaram. Fora as outras concubinas e outras que não tiveram filhos, né? E aí, na época, assim, até podia, né? A gente vê alguns relatos, mais uma mulher, a gente vê o Cana, né? Com Ana ali, mais uma. Mas tem o relato bíblico que a gente leu ali, os pais de Davi, que é Jefté, ele não fala da mulher dele, né? Então dá para se dizer que era um filho. E Davi tomou esse rumo, né? Com tantas mulheres e tantos filhos, né? E como ele tinha essa responsabilidade de rei, ele não dava a sua devida atenção para os filhos, né? E depois a gente vai ver que quando depois uma coisa que me chamou a atenção, que eu falei na outra aula também, vai ver 1 Samuel e 2 Samuel, onde conta a história de Davi, né? E tudo, ele perguntava: Deus, devo ir para a direita ou esquerda? Deus falava com ele: Deus, devo sair daqui e ir para lá? Deus posso atacar tal lugar? Tudo ele perguntava para Deus. E de repente o seu coração o seu rei, o seu palácio, no final da sua vida ele comete aqueles erros, né? Adultério, manda matar o marido, né? Então ele cometeu vários erros, né? E com isso veio as consequências, né? Que a gente vai ver na lição, né? E deu
todas aquelas confusão ali com Absalão e coisa, e quando eles cometem esses erros, você vai ver na lição que Davi não repreende, não exorta. Muitas vezes a gente deixa nosso filho, né, fazer as artes às vezes, e aí, né, passa a mão e leva. Depois, mais tarde, podem haver consequências, né? E Davi, a gente vai estudar a história de Davi, ela é profunda, né? Porque ela é também um dos personagens bíblicos, né? Que mais fala, né? Ali, 1 Samuel, 2 Samuel, quantos salmos também, né? Davi escreveu. No Novo Testamento também, assim que consegui pesquisar, foram mais de 60, 70 relatos onde que falam sobre Davi. Também ali no Antigo Testamento, mais de 60, 80 ali mais ou menos, capítulos que falam sobre Davi. Então a gente vê, né, que ali é muita coisa, né, que foi escrito, né, que a gente venha tirar para nós essas lições, né, o que Davi fez de certo, mas depois o que ele se engrandeceu no coração, cresceu o ego, né, acabou cometendo erros, né. Mas o importante é que eu sempre falo na lição, quando a gente comete um erro, a gente sempre pode se arrepender, né. E quão grandioso é quando a gente se arrepende, né. Se a gente se não arrepende, o amor de Deus daí sai de nós, o Espírito Santo sai de nós. Então, é profundo a história de Davi. Eu acho que é isso. Vamos começar a lição. Então, a palavra-chave é negligência, né? Davi negligenciou sobre as suas escolhas, né? Um exemplo que me chamou a atenção quando eu estava lendo a história de Davi, quando ele começou a errar. Muitas vezes a maioria a gente erra quando a gente acha que sabe. Vamos supor, vamos dar um exemplo, andar de moto. Quando tu começar a andar de moto, tu é certinho, né? Tu tem medo, tu não sabe. Então tu faz tudo certinho. Aí quando começa a passar o tempo, né? Tu começa a aprender, começa a dominar e criar confiança, né? Aí agora você anda de moto, né? Aí tu começa a negligenciar o cuidado, aí tu cai, né? Então assim, Davi também, no começo ele tava, né? Tudo qualquer coisinha, tu vai ele, quem leu o 1 Samuel, vê ele, tudo ele perguntava para Deus. E depois daí, quando cresceu o seu ego, então ele começou a negligenciar. Introdução. A despeito de ter sido um grande rei, querido em Israel, Davi não foi o mesmo como o pai. Nesta lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Então, um homem que tinha tudo para dar certo, começou bem, mas acabou fazendo todas essas coisas, né? Incesto, rebelião e morte. Né? Conhece a palavra incesto? Sabe o que quer dizer incesto? Todos sabem? É que houve relações entre irmãos, né? Incesto é entre relações sexuais em família, né? O rei Davi e sua grande família. Davi, ungido de Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo seu coração, para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um novo rei ungido de Deus. Nesse momento a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então ali ele começou, né?
quando Samuel então ungiu, toda aquela história, né? Ele foi para ungir, ouviu a voz de Deus e foi lá na casa de Jessé para ungir o futuro rei, né? E aí o Davi não estava lá, né? E todos eram maiores, eram assim, boa aparência, né? E aí Deus falou com ele, né? Foi bom, importante ouvir a voz, né? Não, ele não tem mais alguém aqui, né? Daí ele falou, não, estava passando ovelhas, né? Daí disse que ele era ruivo, franzino, pequeno, né? E então Deus, quando ele foi ungir, e aí a gente vê, né, como eu falei no 1 Samuel, ele foi ungido a rei, mas não sei qual ano, não lembro quantos anos agora, ele demorou para ser rei. E aí, quando Saul ficou sabendo que ele foi ungido para ser rei, ele queria matar Davi. E quantas vezes aí Davi teve a oportunidade de matar Saul? Saul não conseguiu matar, mas Davi teve quantas oportunidades? Acho que 3 ou 4, assim, e não o matou. E ai de mim matar o ungido do Senhor, né? Às vezes a gente quer fazer algum mal para o ungido do Senhor, né? Fazer alguma coisa, né? Então devemos pensar bem, né? Aí Davi sempre, humildemente, ele ficou sempre na retaguarda. Até que Deus daí tirou o espírito de Saul, e aí ele começou a reinar. E Davi perguntou, aonde eu começo o meu reinado para Deus, né? E aí Santo começa em, acho que Moab, né? Acho que é Moab. E aí ele começou por uma cidade. Aí depois daí o reinado foi subindo, foi, né, indo, e ele reinou por todo Israel, né? Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, de unificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. 1 Samuel 2, 4, 5, 1 e 3. Assim Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar. Tem uma pergunta ali no caso, quando o rei ali, para Israel ali, o primeiro de Saul ali saiu, veio, tipo, logo o Davi já entrou no lugar dele ou foi devagarinho? Das tribos ele foi devagarinho entrando, né? Sim. Ele primeiro ele começou ali naquela cidade, não se lembrar. E daí depois ele foi expandindo até que eles estão morando todos Israel. Ah não, ficou logo, tipo, Todos Saul foi. ele Não, ele foi devagarinho tomando a posse todos, conforme Deus foi abrindo, e Deus foi destacando, né? Sim. E aí ele foi, porque na lição passada eu falei, né? Quando o Samuel, os 2 filhos, né? Erraram, né? Eram maus aos olhos do Senhor, né? E aí que o povo pediu o rei. Aí, não que Saul não era escolhido de Deus, Deus escolheu Saul. Só que ele, tipo, Saul fez coisas que não agradavam a Deus, e não se arrependeu, né? Sim. Então, queria ser maior que Deus, né? Então, daí, quando foi isso aí, então começou a mudar isso aí, Deus ungiu Davi. E aí, só que quando ungiu Davi, ele não começou logo a reinar, né? Ele teve Porque ele continuou, né? Ele continuou cuidando das ovelhas. Aí depois teve o episódio do Golias. Aí depois teve o episódio que quando ele ficava lá, né, endemoniado, chamava o Davi. Tanto é que ele nem reconheceu o Davi, né? Tu vê assim, né, que ele vinha para tocar para ele quando ele estava endemoniado, né? E ele vai lá e pergunta, né, mas quem é esse? Pergunta para um daqueles, né, mas quem é esse menino, né? Quem é esse que matou? De Judá. Davi é aclamado, o rei de Judá. Foi a primeira tribo que apoiou. Não, isso foi depois. 2 Samuel, capítulo 2. Não, está em 1 Samuel, acho que tem segunda. Mas ó, que o primeiro. 1 Samuel 2, tá? Aqui na revista. Paulatinamente as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Pois é, eu estou em 2, 4. Então é 1 Só que é 2 Samuel. Aqui na revista está primeiro. Não, mas é 2. Aqui não é 2 Samuel, gente. É 2 Samuel. Não, tá no final aqui, é 1 Samuel 2, 4. Não pode ter errado, Errou, não pode ter errado. Isso é normal. É 2 Samuel 2, 4.
É o rei de Judá. Foi a primeira tribo que reconheceu. Não, ao longo, né, assim, aqui no começo diz, ó, ao longo do capítulo 2 do 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatino, na mente, assim eles foram reconhecendo. Mas aí depois... Que o Judá já era um negócio meio espiritual. Que quem é o Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Então foi a primeira tribo a reconhecer Davi como rei, né? E né, a casa de Davi, né? Jessé, a casa de Davi. E assim ele foi reinando, né? E assim foi reinando, ele foi conquistando o respeito das outras tribos, né? 1 Samuel ali, 2 Samuel, conta bem certinho a história. É que o 1 Samuel, se fosse 2 4, o Cântico de Ana, né? Fala sobre a casa dele. Ali, ó, 2 Samuel, 2 cidades de Judá, respondeu-lhe Hebron. Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, Hebron, né? Ali começou, né? Então, A tribo de Judá foi a primeira que eu conheci como rei. a grande Dança que o rei fazia. a primeira esposa, né? A primeira esposa era filha de Saul, né? Sim. É que ele ganhou por vencer o Golias, né? Sim, Salomão, cada um que ele fazia uma aliança, ele pegava uma mulher. Salomão teve 700 mulheres, 3 concubinas, né? Não é 300 mulheres, 700 Era 1000 mulheres. Então tinha uma mulher que nem conhecia. Não, mas é engraçado que aqui, ó, diz assim, ó, na primeira parte, a respeito do rei Davi ser ungido por Deus, e o homem segundo o coração, o seu coração, né? Ele entendeu que podia ter várias esposas. Ele entendeu. Não, mas isso aí é uma, assim, ó, Não, eu sei, é a eu colocação do teólogo. Ele não entendeu, ele tinha direito. Na A verdade, monarquia dava direito. Naquela época, poderia ter tantas mulheres quanto ele pudesse. E as Na mulheres pediram verdade. tantos homens também? Não, as mulheres. Quem é a vossa missão? O lado dos homens é melhor. Até hoje. É que assim, ó, eles podiam ter quantas Eu tenho- mulheres pra poder sustentar, né? Sustentar, Eles Tem o tinham que dar o Palácio mesmo do pra Rei, todas elas. Se desse uma Tem o casa Palácio pra do Rei, outra, tem a ala das concubinas. Só a primeira. Só que naquele tempo as Olhe, mulheres olhe. não trabalhavam, então elas não podiam. Olhe quando Deus fala para o povo de Israel ali, ó. Quando Deus fala para o povo de Israel, que o povo de Israel pediu um rei, né? O que Deus disse para eles? As filhas mais bonitas de vocês vão ser mulheres do rei. E os filhos mais valentes vão ser servos do rei. isso era um E aí o que eles disseram? Mas nós queremos um rei. Como os outros povos têm, nós queremos um rei. Isso eu dizer agora, os outros povos, Pegaram lá, tem, né? exemplo dos outros povos, os outros povos podem, nós podemos também. Não tinha direito. Tem alguém que falasse Se gostasse de uma mulher, não, né? Era uma ordem, quer dizer, o pedido do rei era uma ordem, né? Que não podia se negar. E era uma honra. Não, é como dizer assim, ó, era uma honra servir ao rei, né? Era uma honra servir ao rei. Todo mundo era preparado para servir ao rei. Se o rei chegasse numa família, gostasse de um, né? Aquele jovem lá, valendo. Manda ele né? Traz ele pro meu exército. A família se sentiu honrada. Vai servir o rei. É isso aí. Coisa de antigamente. Na época. Cultura da época. Então Davi era um homem ungido de Deus, entretanto sua família fugiu ao ideal divino. Né? O que eu acho é assim, ó, penso, né, estava meditando, assim, ó, por mais que, imagine, né, o
próprio Deus falou que ele é o homem segundo o coração, né? Homem segundo o meu coração, né? Quando ele escolhe Davi, né? E que Davi não, a palavra certa, assim, Soberbo, né? No final. não, de errar tanto, né? Como ele errou, né, na criação dos filhos, né? Ver, mesmo que Deus escolha alguém, não quer dizer que aquela pessoa vai ser perfeita. É isso que eu quero dizer, né? Mesmo ele sendo um homem, coração de Deus, mas mesmo você olha os erros que ele cometeu, né? Erros grosseiros, né? A família dele era um escândalo. Se fosse, né? Se nós vamos analisar hoje a família dele, meu Deus do céu. Né? Tu ia dizer assim, mas isso é a família de Davi, né? Essa é a família do rei, né? É um horror. Tem uns que não conhecem a história da Davi, eu quero ser que nem Davi, né? Sim, a gente, né? Eu quero ser que nem Davi, quero ser que nem Paulo, né? Davi, claro, tu pega assim, tu olha a história por fora, tu acha assim, vamos segundo o coração de Deus, que maravilha, né? Mas quando tu olha a fundo a história, tu vê assim, meu Deus do céu, né? Davi que cometeu 2 erros foi terríveis, né? O que ele matou o general Urias e adulterou com a mulher de Urias, né? Com a mulher dele, né? Então, os 2 erros, pela lei, seria passível de morte. Ele deveria ser morto, né? Tinha tantas mulheres, foi buscar uma Exatamente. Destruiu a família. Destruiu uma família, né? Não, veio Urias, o general Urias era fiel a ele, né? Um homem fiel. E justamente E ele ainda mandou uma carta pro cara ir com a guerra e mandou botar o cara bem na frente. Vai virar mais pra frente. Para ele morrer, né? Mora por causa Já tinha casado, Mora por ela estava já grávida, né? Na carta ele deu para ter relação com ela para dizer que era filho de Urias. Aí Urias proposou lealdade a Davi, para ele não sair da guerra, né? Ele não foi. Daí então Davi tomou a decisão de matar ele. Daí no filho ia nascer, como é que engravidou se não estava lá, eu ia dizer, né? Quem foi? às vezes é tantas coisas cometidas, né? Às vezes é por causa de um erro, né? Uma pessoa humana, né? Tu não quer que outras pessoas fiquem sabendo que tu mata, né? Outra pessoa. E aí, coisa triste, né? Uma coisa Até espiritualmente, né? Uma coisa assim, que não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado, né? Mas a gente, de toda essa minha caminhada cristã que eu tive, assim, a gente pode acompanhar por várias coisas, assim, que a gente vê, né? Uma coisa, assim, que desagrada, acho que mais a Deus é o adultério. Eu acho. O adultério, assim, é uma coisa não pelo ato de adulterar, mas a destruição dessa família, né? Destrói uma outra família. Porque é um elo muito grande. Então destrói uma família para criar outra, para Pois fazer isso, então, fazer aquilo. né? Não prefiro nem comentar. E aí ele acaba. Deixa quieto. E aí então é uma coisa, acho que eu assim percebi assim, que é assim uma coisa que Deus perdoa, sabe? Deus perdoa quem se arrepende, já viu? Se arrepende, Manda perdoar, né? Isso que eu falei, e se arrepende sim, volta para Deus e a pessoa se arrepende de todo o coração, né? O perdão, né? Ele já viu testemunhos, já conhece famílias, Deus levanta, né? Mas tem que se arrepender. E é difícil. Beijo. Vai pro resto da vida, né? Pois é. É um negócio que é complicado. Então agora nós estamos no ponto 2, né? Filhos e parentes da casa de Davi. Tamar. Era filha de Maaca, essa era filha do rei Salomão, de Jesus. Não, é Jesus. E mãe de Absalão, e esse, portanto, irmão de Tamar. 1 Crônicas 3, versículo 2. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza traiu a Amon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Anoá. 1 Crônicas 3, versículo 1. Quem é a primeira filha? Porque a primeira filha, a primeira esposa. Ah, não, mas a primeira esposa de Davi foi dada, né, para o general. Sim. É a Mica? Mas aquela não teve filho, ele não teve filho com ela, né? Mica
Deus cerrou a madre dela. Uhum. Aminon. Vamos ler os 4, depois a gente comenta os 4 ali, que é tudo junto. Pode ler os Aminon. Absalão. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca, terceiro filho do rei Davi, nos capítulos 13 a 19. De 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes, seu nome tem a ver com a paz, mas, ironicamente, suas histórias nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra seu pai, o rei Davi. Aminon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amnon. 1 Samuel 3:2. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Amnon demonstrou ser desajustado emocionalmente, iluminado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Amnon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. Tamar não sabia. 2 Samuel 3:2. 4, Jonadab, o conselheiro do mal. Era primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era um homem sagrado de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atraía o mal, e por isso esse homem induziu Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. A vítima dessa situação. Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de um mau conselheiro. E ficamos longe desse tal de Jonadab, né? Então a história é essa, né? Absalão, Amon, né? Tinha um amor possessivo por Tamar, sua meia-irmã, né? Mas se dá para entender os relatos, eles não moravam assim tão perto, né? E na mesma casa, que era outra. Era filho de outra, era irmão por parte de pai só, né? E aí então Jonadab fez uma maracutaia ali com ele, né? Ó, fica doente e tal, manda. Se finge, né, que tá doente, né? E diz pra E manda chamar ela para vir te servir. Ele manda chamar a Tamar, porque ele queria tanto, né? Para entregar Para servir. Né? Faz um bolo, né, para ele, né? E aí quando ele chega lá, então, aí a Amon queria, então, por bem, né? E ela questionou, não, até naquela época, não sei, até se fosse conversar com o rei Davi, até poderia. Exatamente. Poderia casar poderia ter casado os dois. Mas ele tinha tanta possessão, tanto amor, tanta coisa que ele forçou. E ela dizia, não, vamos conversar com o nosso pai Davi, ele vai dar-nos em casamento. Vai dar permissão. Permissão, né? E ele com aquela poção dele estrupou ela, né? Entre aspas, né? Não teve ela tirou, né, a virgindade. E aí, se ele tivesse ficado com ela, de repente, né, ficar ali, de repente também não levava para outro caminho, mas ele expulsou ela. Aí expulsando ela, então, daí sim que ele cometeu, né? Ele aproveitou dela e expulsou de casa, né? Não, mas tu vê assim. E aí Absalão, né, como era irmão de Tamar, né, viu isso, mas só que ele só usou porque a Absalão matou Amnon, né? Por ter feito isso. Só que isso aqui não foi assim, descobri agora, ele foi feito depois, 2 anos depois, né? Que a Absalão planejou uma festa para deixar ele bêbado, e aí os que serviam Absalão, daí mataram Amnon por essa tragédia, né? E boa morte da irmã. E aí tudo foi contado para Davi. E Davi não disse nada, deixou, né? E aí Absalão fez o mal. Absalão foi o que mais deu confusão para Davi, né? Tomou o reinado, matou outros irmãos, fez uma bagunça grande, né? Veja ali, a gente vai observar assim, ó. A Bíblia, aqui tu fala sobre paixão, né? Vê como paixão é diferente de amor. Sim, amor é. A paixão é uma coisa, o fogo que a pessoa tem, quando ele satisfez a vontade dele, ele rejeitou ela. Paixão Na realidade é quase uma doença, né? Não, mas imagina, não.
Eu digo assim no sentido, ele era tão apaixonado que ele não Comia nem bebia, ele não né? comia nem bebia. Ele Mas era uma paixão só. Tanto que quando ele estuprou ela, tudo, ele rejeitou ela, não quis mais. Aí mandou ela embora. Vai-te embora. Entendeu? Então, quer dizer, ele não, para começar, ele não amava ela. Ele tinha só uma paixão. Né? Obsessão, exatamente. Né? E o Absalão era um dos homens, se for ver a Bíblia ali, era considerado um dos filhos mais bonitos de Davi, né? Que as mulheres suspiravam por Absalão. Por Absalão, né? Hã? Pois é. Não, então, os cabelos dele todos os anos era cortado, era pesado a quilos, né? Não, o cara era. Top. Parecia um galã das novelas, né? Tamar também era muito bonito. Também era muito bonito, é. Aquela obsessão, né? Mas dos filhos de Davi, diz que ele era um dos melhores aparências, o Absalão. Foi o que mais fez confusão também. Foi o que mais deu problema pra ele. E tudo se diz na história que foi tudo originou como pecado, consequência do pecado da vida. Sim. Que Na realidade, Absalão cumpriu uma profecia que Natan falou. Que Davi tinha feito em oculto. Absalão pegou as mulheres de Davi e fez assim, invisível. Praça pública. Né? Para todo mundo ver. Ele ficou com as mulheres da vida. É. Fez o que podia, né? Fez o Na perdeu. mesma casa mal sobre ti. Coisas que hoje aqui ia dar uma baita notícia. Se fosse hoje, É verdade. ia dar um Para quem tem gancha era piano da época deles. Só não espalhou mais porque, né, não tinha muito, mas daí a Bíblia contou. O problema moral na família de Davi. As consequências de sua falta de domínio próprio. Capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. No capítulo 12, registra o confronto do profeta Natan ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. 2 Samuel 11, versículo 1 ao 3. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natan disse ao rei: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Segundo Samuel 12, versículo 11. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e envergonhasse publicamente em Israel. 2 Samuel 16, 21 e 22. Isso que o pastor falou, né? O versículo ali, né? Se você ver pela lei, né, Daniel, a lei proibia, né, que o filho jamais deveria descobrir a nudez do pai, né? Incesto, né? Não é incesto. Vamos dizer. Incesto é entre irmãos. Na família. Tanto também. faz, na família. Assim, Na ó, se o família. pai, vamos dizer, se o pai casasse e morresse, um filho não poderia casar com uma ex-mulher do pai, que estaria descobrindo a nudez do pai, né? Daquela mulher, né? Havia sido pertencido ao pai, né? Não poderia, pela lei, também não poderia. Então ele feriu aqui o negócio da lei, também, né? De Moisés, né? Isso. E foi feita para nós. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã, Tamar, como falamos antes. 2 Samuel 3 e 1. A consequência inevitável na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Aminon, como já foi falado, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Aminon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno.
tudo muito doentio e pecaminoso. Samuel 13, 11, 12, 14, 15. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Aminon, segundo Samuel 13, 27, 29. E mais tarde ele cravou sua morte precoce. 2 Samuel 18, 14. Após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono, o rei chorou amargamente e a morte do seu filho Absalão. Segundo Samuel 18, versículo 33. Ele quis tornar. Eu acho que até não está mais tanto nele ter errado, né? No Aminon aqui, né? Mas o Davi não repreendeu o filho. Não. Né? Imagina, né? Ele, como pai, ele deveria ter repreendido o filho. Né? E não repreendeu. Para tirar o ódio do. Exato. E daí. Talvez até tivesse. Exilado ele. Ou Ele feliz permaneceu. Ele permaneceu lá no mesmo lugar. No caso, se ele pronunciasse, acalmaria, né? Tivesse Sim, tomado uma tivesse posição, feito, né? Não falou Não, nada, continua. com os irmãos se odiando um ao outro, né? Talvez ele até pudesse fazer eles casar, né? Também deveria ter feito, né? É. Com a honra da... Com tudo quieto, a Absalão. Ele não tomou nenhuma atitude, né? Eu não me lembro qual é o desfecho dessa... Se ela chegou a se matar, ou se houve algum Não sei se desfecho. aparece mesmo. Não aparece ele lá tendo. Né? O desfecho dessa história aqui, né? Tem que ler no. E o Absalão, quando ele morre, Davi, quando fugiu, né? Para não, na realidade, ele fugiu para não matar o filho, né? Numa guerra, né? Na realidade, ele fugiu de Israel para não matar o Absalão. E aí, quando o Absalão é morto, né? Ele chorou e aí ele foi corrigido lá pelo guarda, pelo segundo, o chefe do exército, né? Mandou ele se recompor, tu te recomponha e tu vai falar com o povo. Isso dizia assim, ele foi repreendido pelo chefe do exército dele, né? Que dizia assim, isso é uma vergonha, né? O que ele estava fazendo. O povo estava lutando por ele e ele chorando por causa da morte do filho dele, né? Supostamente inimigo. Sim, porque era o inimigo dele, né? Aí o povo ficou envergonhado, né? Porque não sabia o que fazer. Se alegrava ou se ficava triste, né? Todo mundo se escondeu, né? E o Davi fez um círculo lá, né? Chorou. Até que o cara mandou ele. Eu nunca tinha visto um chefe de exército repreender o próprio rei, né? Repreender o próprio rei. Você vai ver como ele estava perdido, né? Estava perdidinho. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa De novo. pode ler, não, pode ler. Essa história moral da família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. 1 Coríntios 10, 31. Então a gente viu mais uma vez como é difícil, né? A família, né? É uma faculdade onde nunca como se formar, né? A gente comete erros e, como eu falei desde o começo, né? Das outras lições também sobre filhos, sobre pais, sobre outros. É impossível nós saber 100% como se cria um filho, é impossível os filhos, né? Não se irá, né? Mas devemos tentar em oração, buscar a palavra, né?
às vezes às vezes até ouvi um comentário, que às vezes coisas que a criança pede assim pro pai, coisas que de repente não tem nada a ver, mas tentar entender, né, falar com o filho ali, já de repente já evita muitas coisas no futuro, né? Então um pai presente, né? Mas se é isso, conclusão, vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares, né? Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é uma maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Então, que nós sejamos despertados nessa lição a viver em constante vigilância e oração por nossos filhos. Amém. Eu creio que é importante, gente, porque eu digo assim, hoje, prima, né? É a importância de criar os filhos, né? Posso desligar? Vou fazer uma coisa diferente agora. Não desengane.